Oi, oi, gente. Hoje agora eu vim falar de uma coisa que muita gente me pergunta, que é o tema das escolas por aqui, né? Então, deixa eu começar explicando como que funciona o sistema de ensino aqui, pelo menos para as crianças, né? É o seguinte, tem três tipos de colégio, tá? Tem o colégio público, tem o que eles chamam de concertado e tem os privados, tá? Os particulares. Isso eu tô falando para as escolas, tá? Com criança a partir de 3 anos. De 3 anos e em diante. Por quê? Porque antes dos 3 anos tem as guarderias, que são para crianças menores. As guarderias tem as particulares e tem as concertadas. Se não me engano, tem algumas públicas, mas são poucas. E aí são mais difíceis de você conseguir vaga. Porque é para mulher que é daqui, que trabalha, que prova que precisa, é uma menor quantidade. Porque assim, é como que se o governo ele tem obrigação com crianças a partir de 3 anos, entende? Então antes disso aí os pais meio que tem que se virar e tal. Mas mesmo assim tem, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a minha filha pequena, ela tá na guarderia, ela tem 1 ano e 3 meses. Ela tá na guarderia. Então é o seguinte, o ano letivo aqui, isso para todos, começa agora em setembro começou mês passado. Para você pedir vaga em qualquer escola, seja concertada ou pública ou privada ou a guarderia, você pede essa vaga em abril, até abril, março, abril. E aí eles te dão a vaga. E até a guarderia mesmo, vou falar da guarderia primeiro, tá? Pra não ficar muito confuso. E até a guarderia você pede um auxílio. Então você nunca paga o preço cheio, certo? Então mesmo essas que pagam, que são mais caras, tudo como eu falei no outro vídeo, depende do bairro que você mora, você paga no mínimo a metade do preço cheio, tá? E não é um auxílio, você, não, se eu for ver, se eu pedir, eu vou tirar o lugar que tem um número. Não, não, não. Todo mundo que mora aqui, que tem documento, né, que tem o NIE, tudo que tá legalizado, tem direito a isso, porque é o certo, né, gente? A gente não tá acostumado a isso no Brasil, que o Brasil que tá errado. Porque se você paga seus impostos, tudo certinho, você tem direito a isso, certo? A quantidade de auxílio pode variar, mas você paga no mínimo a metade. E é das 9 da manhã às 5 da tarde, certo? E tem o comedor. O que é o comedor? É o serviço de almoço, certo? Que vai dar 1 da tarde às 3 da tarde. O comedor você paga a parte. Ou você pode ir buscar teu filho, porque como é tudo perto, né? Lembrando que sempre você vai ter o teu filho estudando na escola perto da tua casa. Então você pode ir lá pegar o seu filho, levar para almoçar em casa e depois às 3 horas ele volta, certo? Aí depois às 5 você tem que pegar de novo. Ou tem serviço de comedor, que também tem um auxílio do governo. Tem pessoas que não pagam comedor e tem pessoas que pagam bem pouco ou no máximo a metade do preço normal, tá? Também tudo isso você vai pedir até abril do ano, do início do ano, para criança começar a usar em setembro, que é quando começa o ano letivo, certo? Ok, isso da guarderia. Agora, das escolas, vamos lá. Qual é a diferença dos três tipos de escola? A pública é pública do governo, você não paga. Mas tem um comedor que funciona no mesmo esquema. Ou você paga, ou você pede auxílio do governo, que pode ser maior ou menor quantidade. Tem uma série de coisas, um lance de pontos que tem, então eles julgam, digamos assim, várias coisas. E também tem, então tem essa ajuda do governo, ou você pode levar e buscar e levar os filhos para comer em casa, tá? Nos públicos. O público você sempre acaba pagando alguma coisa,
Por exemplo, tem o material escolar, né, que você tem que pagar, normal, mas assim, nada exorbitante. Depois, tem a maioria dos públicos não tem, pelo menos por aqui que eu vi aqui perto de casa, tá? Que eu andei olhando, não tem uniforme, então você também não precisa se preocupar com isso. Alguns têm, outros não têm. Os que eu vi aqui, que eu cogitei colocar a Isabel, não tinha. A minha filha Isabel está num concertado, principalmente por quê? Porque eu cheguei aqui em agosto. As aulas começavam em setembro, eu tinha que empadronar tudo isso antes de conseguir vaga, de pedir uma vaga. Então não tinha mais nas escolas públicas, mas tinha numa concertada muito boa que fica 3 quadras daqui. Graças a Deus eu consegui vaga nessa escola excelente. Então, o concertado é um esquema que ela não deixa de ser do governo, você tem que pedir vaga também no mesmo lugar que você pede vaga para as escolas públicas, que é um ajuntamento que tem, trata da parte de escolaridade, tudo é lá que você resolve esses problemas, esses sistemas. E só que assim, se você paga, mas paga quanto? São 14 euros por mês. Tá? 14 euros por mês deve dar o que? Uns 70 reais, 60 reais por aí. Não me lembro muito bem quanto que tá a cotação do euro agora, comparando com o real. E também tem o esquema do comedor. O esquema do comedor é para todas as escolas, tá? Pode levar a buscar, pode ir lá, ou pode ir em outra escola. Por exemplo, a Isabel, minha filha mais velha de 4 anos, que vai nesse colégio concertado. O comedor de lá é mais caro. E eu perdi todos os prazos, então eu tenho pago tudo o preço cheio. Então, a guarderia da Helena eu pago o preço cheio, o comedor tem que pagar o preço cheio. Só que a escola da minha filha menor, o comedor da escola da Helena, da guarderia, é mais barato. Então, o que acontece? As tias, elas têm isso com outros irmãos também. Elas, na hora do comedor, elas vão buscar a Isabel, levam, a Isabel almoça com a Helena, brinca lá, e perto das 3 as tias devolvem a Isabel na escola dela. Então eu só vou buscar a minha filha mais velha no colégio na hora que as crianças saem do colégio, que é às 5 da tarde. Eu nem me preocupo com nada disso. Óbvio que eu assinei uma autorização, deixando essas pessoas irem lá buscar e tudo bem, bem certinho. E os particulares é esquema particular mesmo, tá? Aí paga, aí também tudo depende do tipo de colégio. Tem a galera que colégio alemão, tem os colégios católicos, tem colégio inglês, que é mais inglês mesmo, assim, meio bilíngue e tal. E falando nesse tema de escola bilíngue, todos os colégios aqui, não importa se é concertado, se é público ou se é privado, eles, por lei, a partir dos 4 anos, todas as crianças têm que aprender o valenciano, que é um idioma local aqui muito parecido, na minha opinião, e dos brasileiros que estão por aqui e tal, ele é bem parecido com o catalão. Só que você fala isso pro povo de Valência, eles ficam putos. Não tem nada a ver e tal. Mas é muito parecido. Você escuta o catalão, escuta o valenciano, é bem parecido mesmo. Então eles têm algumas matérias que são em valenciano, eles aprendem em valenciano. Por exemplo, eu tive uma reunião de pais e tal ontem, e a Isabel, a educação física é dada em valenciano. Como eles estão aprendendo agora, o professor dá os comandos em valenciano e depois traduz para o espanhol. E com isso vai ficando na cabecinha deles até uma hora que a aula, mais pra frente, ele falou assim que no meio do ano, que é meio do ano letivo, que é lá para dezembro, janeiro e tal, as aulas aí já são todas em valenciano, que as crianças já assimilaram e entenderam como funciona e já sabem entender e começar a se expressar. E também inglês, tá? Então, a partir dos 4 anos, as crianças têm 4 aulas de inglês por semana. Com 3 anos, são 2 aulas de inglês por semana e não tem valenciano ainda, tá? Isso tudo é por lei. Então, todas as crianças, elas têm os 3 idiomas. A partir dos 4 anos, elas têm os 3 idiomas. Então, o português as minhas têm, né? Porque são brasileiras. Tem, assim, aqui em casa, falando.
Mas todas as crianças têm o espanhol e o valenciano e o inglês. Isso aprende na escola, tá? De uma maneira tranquila, suave, mas eles aprendem mesmo. Eu lembro que no meu colégio, a vida inteira em colégio particular, e não tinha quatro aulas de inglês por semana, nem no colegial, né? Agora ensino médio, não pode falar colegial que diz a idade, né? Então é isso. Lembrando que do vídeo anterior que eu falei, sempre você só começa a poder pedir a vaga nesse órgão da educação se você está empadronado. Então lá, quem não viu, volta no vídeo anterior que eu explico o que é o tema do empadronamento. Tá bom? É isso, assim, rapidinho para entender mais ou menos, que todo mundo me pergunta, né, mas seu filho tá no colégio público ou no privado? Eu falo, puta, nenhum nem outro. Então tem isso daí também, tá bom? É isso, então, como falei sempre falo pra vocês, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, pode me escrever tranquilamente, tá bom? Com o maior prazer eu ajudo, porque eu tive muitas dúvidas antes de chegar, e quando eu cheguei aprendi meio na raça, algumas pessoas me deram alguns toques, mas é sempre bom a gente ver quem já passou, né? O meu ainda tá fresco, né? Porque faz pouco tempo, tô aqui há 2 meses. Mas é isso aí, tá bom? Beijinho, gente. Até mais.